Muito bem, pessoal, professor Felipe Borst na área, para a gente dar início às nossas resoluções de questões de concurso. Então vamos nessa, né? Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. O curso é formado por teoria e exercícios, questões resolvidas, que a gente vai adicionar novas à medida em que formos produzindo, tá certo? Então, para quem tiver interesse, vou deixar o link do curso tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Ah, vale lembrar também que ele está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Bom, então é isso. Bons estudos e boa sorte. Bom, então essa questão diz o seguinte: diariamente, o Banco Central do Brasil publica boletins informando as cotações de diversas moedas com relação ao dólar americano e ao real. A taxa de referência entre o real e o dólar americano, divulgado pelo Banco Central do Brasil em seus boletins, e mais utilizada no mercado de câmbio brasileiro, é a taxa. Então, pessoal, como de costume, a gente vai analisar cada uma das alternativas e discutir, né? Se está certa ou errada e por quê. A primeira, pessoal, está falando que é a taxa Selic. Pessoal, a taxa Selic, pessoal, é a taxa básica de juros. Perceba que aqui a gente não está falando de política monetária, pessoal. A gente está falando de câmbio, ok? A gente está falando do mercado de câmbio. A taxa Selic, pessoal, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, né? Ela é utilizada como uma referência para a política monetária, pessoal. Então, a taxa de Selic está ligado à política monetária, ok? Monetária. Que é usada aí, né, nas operações de recompra de títulos públicos, enfim. E a taxa Selic, pessoal, não se refere aí a essas cotações entre moedas estrangeiras e o real, ok? A função da Selic é atuar aí na política monetária, influenciando sobre o nível de atividade, enfim, sobre as demais taxas de juros também, né? Ela não tem uma relação aí direta com o que está sendo pedido aqui, né? Claro que a Selic influencia no câmbio e tal, só que a gente está falando aqui, pessoal, basicamente de uma taxa de câmbio, né? O enunciado da questão aqui a gente está tratando da taxa de câmbio, então a gente pode descartar aqui a letra A. Letra B, taxa referencial, pessoal. Taxa referencial, geralmente abreviado aí com TR, né? A taxa referencial, pessoal, foi algo que foi criado aí na década de 90, né? E servia basicamente como um certo parâmetro, né, para as correções, né, de diversos contratos, financiamentos imobiliários, enfim. E é uma taxa calculada, né, basicamente a partir de médias de taxas de juros, né, que são pagas pelos bancos em CDBs, né, o certificado de depósito bancário e tal. Aqui também não tem nada a ver com o que a gente está falando, pessoal. A gente está falando aqui sobre relação entre diferentes moedas, né? A gente está falando aqui sobre o mercado de câmbio, então a gente descarta isso aqui. A letra B não faz nenhum sentido, ok? Não é utilizado para medir cotação de moedas estrangeiras, então descarta. A letra C está falando cambial direta, e aqui muita gente pode ficar tentado a marcar, né? Estamos falando aqui do mercado de câmbio, relação entre o real e dólar, é cambial. Que tem cambial vai marcar. Mas calma, né, pessoal? O que é uma taxa de câmbio direta? É basicamente a cotação, né, de uma moeda estrangeira em relação à moeda nacional, ok? E pode ser utilizado aí para se referir à cotação direta de moedas no mercado, né? Só que o conceito, pessoal, de taxa de cambial direta, né, não é adequado nesse caso, né? No Brasil, o termo mais utilizado para indicar a taxa referencial de câmbio entre o real e o dólar é o PETAX, ok? É o termo técnico específico. E eu já vou explicar aqui. Que é basicamente, pessoal, uma taxa de câmbio que é calculada pelo Banco Central, ok?
pelo Banco Central do Brasil, né? É uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central a partir da média, né, das cotações apuradas em operações de câmbio realizadas aí ao longo do dia, tá certo? E ela é divulgada aí ao final de cada dia útil. Então ela é a principal referência usada, pessoal, no mercado brasileiro para conversão de moedas, né? Então ela é utilizada para conversão de moedas. Então o Banco Central calcula aí uma média das cotações apuradas, né, em operações de câmbio ao longo do dia e chega aí ao valor da PETAX, ok? Que é a taxa de câmbio referencial, né? A taxa de câmbio calculada pelo Banco Central. Então essa é a taxa oficial, pessoal, que é mais utilizada aí como uma referência para você converter aí dólar em real, né? Ou vice-versa, enfim. Tá certo? Bom, gabarito, portanto, letra D. Mas a gente vai analisar a letra E para a gente entender o que tem de errado. Letra E diz swap, né? Vocês já devem ter ouvido o termo swap cambial no jornal, enfim. O que é swap cambial, pessoal? É basicamente uma operação financeira em que duas partes, né, trocam aí em datas futuras, né, os fluxos de caixas correspondentes a diferentes moedas. Por exemplo, pode-se trocar juros de um título, né, em reais por juros de um título em dólares, por exemplo. E o swap, pessoal, é basicamente uma operação derivativa, né, que é usada para proteção contra flutuações cambiais, tá certo? Não é uma taxa de câmbio utilizada para medir o valor de uma moeda em relação à outra, como é o caso aqui do PETAX, tá certo? Claro que o swap cambial pode afetar o câmbio, só que não é um índice aí principal utilizado para medir a taxa de câmbio, portanto, a gente descarta a letra E, gabarito, portanto, letra D, PETAX, ok? Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. Então é isso, continue firme nos estudos, siga o canal Gundrice e o professor Felipe Botti em todas as redes sociais, e até a próxima!